Olá pessoal, meu nome é Vital Pereira dos Santos Júnior, eu sou professor de Lógica de Programação aqui na Casa da Caridade. Então, em função da questão do coronavírus, para a gente não ter contato físico, pelo menos durante um período, eu estou gravando videoaulas para que a gente não pare totalmente o nosso curso de Lógica de Programação. O curso é de tecnologia. Vamos aproveitar então mais ainda a tecnologia para que a gente continue tendo as aulas. Então vou cada semana fazer uma gravação de uma aula onde vocês vão poder estar assistindo, acompanhando, fazendo exercícios propostos e podemos tirar dúvidas pelo grupo do WhatsApp. Então vamos usar essa aula de lógica de programação que envolve sistema numérico. A primeira parte aqui vai falar principalmente do sistema numérico binário, vamos ter uma visão geral, porque os números binários são tão importantes quando se fala de computação ou de tecnologia. Representação de dados, então, no cotidiano lidamos sob o ponto de vista numérico, principalmente com o sistema decimal. Então, o sistema decimal é aquele que a gente usa normalmente, aquele que vai de 0 a 9. 0 a 9 são 10 números. Quando chega no número 10, esse 10 na verdade não é um novo número. Esse 10 é uma combinação do 1 com o 0. A partir daí, são só combinações de números. Felizmente, senão seriam muitos números para decorar. Assim a gente decora, memoriza de 0 a 9, a partir daí são combinações. Só que não é o único sistema numérico que existe. O sistema decimal foi mais conveniente ou mais fácil para usarmos, provavelmente porque temos 10 dedos, então a contagem inicial era com os dedos, e a partir daí surgiu o sistema decimal. Mas eu posso utilizar sistema binário, que é a base 2, com base 3, 4, 5, independente, qualquer base numérica eu posso estar usando. E eu posso sempre corresponder. Por exemplo, o número 5, ele vai ter um correspondente numérico na base 2, na base 3, na base 16, na base 20, na base 60. Basta eu fazer uma conversão para isso, que é o que a gente vai ver durante as aulas. Do ponto de vista alfabético, nos comunicamos através do alfabeto, idioma. Então, é através do sistema numérico que o computador também consegue gravar na sua memória o alfabeto de A a Z. Então, pode ser combinado através de números as letras. Já os computadores utilizam para ambos os casos o sistema binário, que eu acabei de falar. Então, mesmo para o alfabeto, ele é codificado para o binário. Já ouviram falar do código Morse? Código Morse é uma combinação de códigos de pontos e traços. Então, antigamente era muito usado nas estações de trem, por exemplo, para se comunicar uma base com a outra, e usava um aparelho, e esse aparelho usava o código Morse como sinalizador. Não existia telefone assim naquela época, então você não pegava o telefone e falava diretamente, você tinha a facilidade de você passar um sinal. Esse sinal era ponto ou traço. São os bips, um bip curto ou um bip mais comprido. Então, por exemplo, ponto, ponto, traço, significaria então a letra A. Traço, ponto, traço, letra B. Ou 3 traços, letra C. Não é exatamente isso. Eu não sei o código Morse de cor, mas o pessoal que trabalhava com trem na época tinha que saber isso muito bem, porque era dessa forma que eles se comunicavam com outras estações. Então, era com bips curtos e longos que eles se comunicavam, o que estava ouvindo conseguia, só ouvindo, já interpretando letra por letra, e com isso sabia qual a mensagem estava sendo passada. Então, se com ponto e traço eu posso me comunicar usando qualquer letra do alfabeto, e assim palavras e frases, no binário funciona da mesma forma. Você usa zeros e uns, são duas combinações possíveis. Mas por que 0 e 1? Simplesmente porque o computador ele funciona à base de energia elétrica. Os circuitos internamente eles estão passando energia elétrica ali. Então, da forma como eles foram construídos,
eles conseguem fazer as combinações de vários impulsos elétricos passando ao mesmo tempo, alguns ligados e alguns desligados. E essa combinação é que vai estar interpretando, vai ser interpretado pelo computador como sendo uma letra ou um número em decimal, por exemplo. Então essa é a grande mágica da coisa, né? Como é que o computador consegue entender, entre aspas, né, as informações que a gente passa, né? O que a gente está vendo aqui, essa imagem, por exemplo, que vocês estão vendo, seja as letras, seja a minha filmagem, isso tudo na verdade são números binários, são um amontoado de zeros e uns. A cor que está aparecendo, a tonalidade, o brilho, tudo isso está codificado em números, zeros e uns. No fundo, o que está sendo gravado ali são zeros e uns. E tudo isso, para a nossa visualização, para facilitar, é remontado, né? Eu passo pela internet, pela rede, eu passo a minha imagem, eu passo as informações que eu quero. Isso tudo vira um monte de 0 e 1, passa pelos cabos, pela rede, pela internet, e quando chega no seu computador, isso tudo é remontado para ficar algo visual para nós. Senão ficaria um monte de 0 e 1, fica difícil para entender. Então essa grande mágica, é dessa forma que funciona então a codificação, tudo baseado em zeros e uns. Por isso a importância de a gente aprender o básico aqui dos números binários, né? Como são representados. Os conceitos vinculados à conversão de base, cálculo aritmético em diferentes bases e complementos, são necessários à construção de computadores. Então, claro, para construir, mas também para programar. Nosso objetivo aqui, com lógica de programação, é implementar programas usando uma linguagem. Então, também é importante para isso. Esses conhecimentos são essenciais ao estudo de circuitos digitais, que seria quando você vai construir fisicamente o computador, a arquitetura do computador também, etc. A parte de programação, com certeza, também. No computador, temos em princípio, dois símbolos, o 0 e 1, seriam os números binários. Podemos combinar 2 ou mais bits ou símbolos binários para representar símbolos de outras bases. Exemplo, aqui então tem o decimal, binário, hexadecimal e octal. Né? O decimal, base 10, porque são 10 números, né? De 0 a 9 temos 10 números. O binário, zeros e uns, base 2. Hexadecimal, base 16, são 16 números. Por que tem hexadecimal aqui? Também é muito utilizado na computação os números hexadecimais. Mais para frente eu vou explicar o porquê. E o octal também é importante na área de tecnologia. E é a base 8, né? Então aqui o número decimal, 0, 1, 2. Ok? Em binário, o 0 em decimal é 0 em binário também. 1 em decimal é 1 em binário também. E o 2 em decimal? Será que é 2 em binário? Não, não é 2 em binário. Por quê? Porque não existe o número 2 em binário. Né? Em binário tem que ser um outro número. Uma combinação de números, na verdade, porque só usa zeros e uns. Não pode usar 2, 3, 4, nada. Assim como no decimal, eu posso usar até o número 9. Depois do número 9, não existe um número novo, e sim combinação de números. É isso que acontece no binário, que só tem o 0 e 1. Eu vou abrir o bloco de notas aqui para fazer essa tabelinha aqui, mas só o decimal e binário, para tentar acompanhar e entender essa lógica, né? Vou colocar aqui então número decimal e número binário, certo? Vou botar aqui então, começando do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Então, o decimal em binário, o decimal 0, né? Em binário é 0 também, porque no binário eu posso ter o número 0, né? O número em decimal para binário é 1. 1 é 1, porque no binário tem 1. O 2 agora, o 2 em binário, como é que fica? Não existe número 2, então vou ter que fazer o quê? Uma combinação com 0 e com 1. Então eu vou fazer 1, 0. Vou puxar isso aqui um pouquinho mais para cá, para ficar alinhado. 1, 0. Ah, mas não podia ser 0 e 1? Não, 0 e 1 é a mesma coisa que 1, porque o 0 à esquerda, lembra que o 0 à esquerda não vale nada, né? Então
0 e 1 equivale a 1. Então, o 1 já está ali. Então, eu vou ter que fazer um novo número, na verdade, uma combinação para representar um novo número, que é 1, 0. Exatamente como aconteceu aqui, ó. Olha aqui. Não chegou no 9? O 9, a partir daí não existe número novo, e sim combinação. Então, no decimal tem que fazer 1, 0. O 10. Então, o 10, na verdade, no binário, o 1, 0 equivale ao 2. Se eu colocar 1, 0 em binário, não é o nosso 10. É o 2, equivale ao 2 em decimal. Né? E o 3, como é que ficaria? Vamos lá. O 3 seria a próxima combinação possível após o 10. Qual seria? 1, 1. Ou como se fosse o 11, né? Aqui no decimal seria o 11, porque depois do 10 vem o 11. E aqui também, depois do 10 vem o 11. Ok? 4. Como é que faria o 4? Agora não é possível mais fazer combinação com 2 dígitos apenas. Né? Então eu vou ter que usar 3 dígitos. Tá, 3 dígitos em binário. Qual seria a combinação? Alguns poderiam dizer assim, coloca o 110. 3 dígitos. Mas antes do 110 existe, por exemplo, o 100. Tem que colocar o 100 aqui antes. Né? Vamos puxar de novo aqui. Fica alinhadinho, né? 100. Então o 4 é o 100. Equivale, aqui no decimal, vou botar aqui pontinhos. Vamos dizer que eu chegasse lá no 99. Depois do 99, no decimal, o que eu vou fazer? Vou fazer o 100. Aqui mesma coisa. Depois do 1, eu vou fazer 1, 0, 0. Porque não existe 2, 3, 4. Então vai ser 1, 0, 0. O 4, 1, 0, 0. E o 5? Qual é a próxima combinação possível depois do 1, 0, 0? Então seria 1, 0, 1. Não é o 110? 1, 0, 1, 0? Não. O 101 vem antes do 110, né? E assim vamos. E o 6? Aí sim, 1, 0, 110. Né? E o 7? Aí eu fecho 1, 1, 1. Né? Chegou no número máximo de dígitos. 3 dígitos para fecha o número 7 em decimal, seria, né? Agora, como é que eu posso fazer para representar o número 8? Já não dá mais com 3 dígitos. 4 dígitos. Eu vou fazer como eu fiz lá. Como lá foi 1, 0, 0, agora para 4 dígitos eu vou fazer o quê? 1, 0, 0, 0. Que seria o 1000. Vamos puxar esses outros aqui. Certo? 1, 0, 0. E assim continua. Próximo depois do 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 1. 1001, né? E o 10? O 10, depois do 1001 vem o 1010. Ou 10, 10, né? Então 10 decimal é 10, 10 em binário, representa. E assim a gente continua. Né? Podemos ficar aqui bastante tempo, se for querer fazer os números até 500, por exemplo. Vai demorar um pouquinho, mas a gente chega lá. E os números em binário, pode notar que os números vão ficando cada vez maiores. Aqui, ó. Aqui o número 9, aqui no binário eu preciso de 4 dígitos para representar. Imagina lá quando chegar no número 500, quantos zeros eu vou ter. Né? Mas é a forma que o computador consegue armazenar as informações, através de números binários. Não tem outra forma. Certo? Então assim funcionam os números binários. Né? Que são a sequência. E se eu quiser calcular agora o número 500 em binário? Se for seguir essa sequência vai demorar muito. Então eu vou mostrar nessa aula como fazer a conversão de um número decimal para binário, binário para decimal, através de uma fórmula, através de uma conta que você consegue fazer mais rapidamente do que ficar seguindo um por um aqui, né? Ok, pessoal? Sistema de numeração, então, é um sistema em que um conjunto de números são representados por numerais de uma forma consistente. Pode ser visto como contexto que permite ao número 1 ser interpretado com o numeral romano 2. Sim, porque se eu botar 1 em números romanos vai ser o número 2, certo? E se eu botar um numeral, se botar um binário, vai ser o número 3. Lembra da tabelinha aqui que a gente montou? Ó, 1 é o número 3.
Então, se eu não sei qual é a base que eu estou representando, né, fica difícil para saber que número que representa realmente. Então, aqui o 1 é o 3, se for em binário. Ou o numeral decimal, 11. Simplesmente o 11, que é aquele numeral que a gente está acostumado, os números decimais. Então, para isso, para não haver confusão na hora de fazer uma conta, existe uma coisa chamada notação, né? Ou seja, a forma de representar o número. Então, o número x na base b. Então, o número x aqui, vamos dizer que fosse o 11 lá, né? Então, no lugar do x, eu coloco aqui o exemplo 11, né? E aqui, entre parênteses, subscrito, eu coloco o que é o b. O b seria a base. Qual é a base? Ah, esse 11 aqui, na verdade, não é 11 em decimal. Né? Esse 11 aqui é 1, que é o binário. Que, na verdade, a gente sabe que é o número 3 em decimal. Né? Por quê? Porque está dizendo aqui que está em binário isso aqui. Senão, cria uma confusão. Então, sempre aqui embaixo, entre parênteses, a gente coloca como notação que base que aquele número está representando. No sistema de numeração tem os não posicionais e os posicionais, existe essa classificação, né? Então, não posicionais são aqueles em que o valor atribuído a um símbolo não se altera, independente da posição em que ele se encontra. Então, não posicional é porque não se altera com a posição. Então, vocês conhecem os números romanos, né? O x, ele é o número 10, né? Certo? Então, aqui, por exemplo, x, i. A gente faz o que? O 10 mais 10 mais 1. Então, esse aqui é 21, certo? Estamos no século 21. Esse x aqui, ó, que é o 10, ele vai valer 10 estando nessa posição, ou se estivesse aqui, como no exemplo aqui, ó, o x está aqui nessa posição, ele vale 10. Aqui a gente faz 10 menos 1, né? Aí vai ser século 19, então, por exemplo, aqui, né? Certo? Então é a forma como é representado os números romanos. A representação aqui, o x, que é o número 10, então ele não se altera independente da posição que ele esteja. Diferente dos números posicionais. Os posicionais, eles se alteram, que são aqueles números que a gente está acostumado, né? Por exemplo, esse 5 aqui, ó, ele é um 5, certo? Só que ele está nessa posição aqui, na terceira posição aqui, né? Então ele, na verdade, é um número 500. Esse 7 aqui, como ele está nessa segunda posição, ele é o número 70. O 3 aqui está como unidade, então ele é realmente o número 3, né? Então aqui o 7 também, unidade, dezena, centena, então dependendo da posição que ele está, ele muda o valor dele. E a conversão de base? Como é que a gente faz a conversão, então, para não precisar fazer aquela sequência do 0, 1, 0, 1, 1 e assim por diante, né? Até chegar, por exemplo, no número 500, né? Eu posso fazer uma conversão, hoje eu vou mostrar a conversão de base, de qualquer base para decimal. É essa mesma fórmula que é usada para converter de qualquer base para decimal. Por exemplo, de binário para decimal. O binário que a gente vamos estudar mais, né? Então vamos fazer a conversão de um número binário para decimal. Como é que a gente faz? A gente faz multiplicação, a gente faz soma, a gente faz exponenciação. Exemplo, então, vamos pegar o número 11001. Isso aqui está em binário. Pode ver que está aqui com a notação 2, né? Então isso aqui não é um número decimal. Não é 11.001. Isso aqui é um número binário, 11001. E a gente quer converter para decimal. Muito bem. Então como a gente faz? A gente pega esse número aqui, vamos pegar primeiro esse primeiro número 1 aqui, ó. Esse primeiro número 1 eu coloco aqui e multiplico por 2. Sempre vai ser multiplicado por 2, por quê? Porque eu quero converter da base 2 para decimal. Então, vezes 2 no expoente 4. Por quê? A gente conta aqui, ó, esse primeiro aqui, que é a unidade, né? Seria expoente 0, expoente 1, 2, 3, 4. Então, esse primeiro número aqui, eu faço vezes 2 no expoente 4, porque ele está na posição, contando a partir do 0, ele estaria na posição 4. Eu faço essa multiplicação mais. Aí eu pego o próximo número 1 aqui, ó, esse número 1 aqui, coloco aqui e multiplico por 2 de novo, sempre multiplicado por 2. Por 2 no expoente, bem, eu fiz na 4, agora eu vou fazer na 3. E vou sempre diminuindo. Mas, por que está 0 aqui? Porque eu estou pegando esse terceiro número aqui agora.
né? Eu pego esse 0 aqui, faço vezes 2 no expoente 2. Porque aqui foi 3, aqui é 2. Bem, vai dar 0 de qualquer forma, mas eu não posso esquecer do incremento do expoente, né? Porque o próximo vai ser o quê? O próximo 0, ó, esse 0 aqui, vezes 2, agora na 1. Que no fim vai dar 0, mas vamos colocar a conta ali, né? E por fim, eu somo esse último 1 aqui, tá aqui 1, vezes 2 na 0. Aí fecha o expoente, né? Que vai lá do 4, 3, 2, 1, 0. Igual, então vamos fazer o cálculo dessa conta que a gente montou em cima dessa fórmula, né? 2 na 4, 2 na 4 como é que eu faço? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 1, 16. Tá aqui, ok. Agora vamos somar com a próxima conta. A próxima conta é 2 na 3. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Ok? Mas, esse aqui já vai dar 0, porque qualquer cálculo que eu faça aqui, né, no expoente, vezes 0 vai dar 0. Então, já coloco o 0 ali. O outro também vai dar 0, somo 0. E o último, faço 2 na 0, todo número com expoente 0 é 1. Isso é uma regra matemática, né? Então, 2 na 0, 1 vezes 1 dá 1. Simplesmente pego, somo tudo. 16 mais 8 mais 1, 25. Então, o número 11001 em decimal é, na verdade, o número 25 na base 10. Ok, pessoal? Vou deixar para vocês agora um exercício, então. Tem alguns números em binário que eu gostaria que vocês fizessem a conta, utilizem aquela fórmula, façam a conta e tentem descobrir qual é o número decimal correspondente desses números binários aqui, ok? Aí, mais para frente eu vou passar o resultado para vocês poderem conferir se está correto. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.